4 horas e 51 minutos, notícia chegando aqui no CNN 360 com Gustavo Uribe, âncora do Bastidores CNN, compartilhando conosco. E como ele havia antecipado, como a CNN havia antecipado, o ministro Alexandre de Moraes, de fato, determina que seja realizada uma perícia médica em relação à saúde do general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Como o Theo Cury também trouxe informação, ali esse diagnóstico apontado ali pela defesa de Heleno, que ele sofre do mal de Alzheimer foi diagnosticado em janeiro de 2025, mas o ministro Alexandre de Moraes determina o seguinte: em virtude de informações contraditórias, a análise do pedido formulado pela defesa, ou seja, o pedido de que ele vá para a prisão domiciliar por causa de sofrer do mal de Alzheimer, exige inicialmente a efetiva comprovação do diagnóstico de demência mista, Alzheimer e vascular, texto aqui do ministro Alexandre de Moraes. Determina a elaboração de laudo pericial por peritos médicos da Polícia Federal no prazo de 15 dias, com a realização de avaliação clínica completa, inclusive histórico médico, exames e avaliações de laboratório, com a função tireoidiana e níveis aí, uma série de informações médicas aqui para que se tenha, a partir deste laudo, se verifique ali todas as questões cognitivas e de saúde como um todo, eventual grau de limitação funcional decorrente das patologias identificadas, cuidados necessários para a manutenção de sua integridade física e cognitiva e necessidade ou não de supervisão contínua. Decisão aqui do ministro Alexandre de Moraes, que o Gustavo Uribe conseguiu e já traz para a gente aqui a informação. Vamos ouvir o Theo Cury, não é isso, Débora? Isso mesmo. Então, o Gustavo Uribe mais cedo antecipou, né, Theo, essa informação, e agora o Gustavo Uribe nos envia o documento e a gente vai acompanhar, vai ler esse documento com tradução de Theo Cury. O Yuri Pita lapidou já os principais pontos dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. É uma decisão que vai na linha do que o Gustavo Uribe antecipou aqui, tanto no site da CNN, como a gente mostrou aqui durante o 360. Diante de informações contraditórias, quais que são essas informações contraditórias? Houve uma perícia realizada no exame de corpo de delito, feito pelo Exército Brasileiro no general Augusto Heleno, a partir do momento que ele chegou ao Comando Militar do Planalto para cumprir a pena de 21 anos a que ele foi condenado. Naquele momento, a perícia informou ao Supremo Tribunal Federal que Augusto Heleno tem a doença de Alzheimer desde 2018. No final de semana, a defesa disse, pera lá, não... Em nenhum momento a defesa informou que ele tem essa doença desde 2018. Quem disse isso, de maneira equivocada, foi a perícia do Exército. O ex-ministro e general do Exército, Augusto Heleno, disse a defesa, foi diagnosticado com um mal de Alzheimer, a doença de Alzheimer, em janeiro desse ano, não em 2018. Então, diante dessas informações contraditórias, a perícia dizendo 2018, a defesa dizendo 2025, vocês veem aí na decisão que o ministro Alexandre de Moraes determinou a elaboração de um laudo pericial por peritos médicos da Polícia Federal, no prazo de 15 dias, exatamente o que o Gustavo Uribe trouxe mais cedo que aconteceria, com a realização de avaliação clínica completa, incluindo histórico médico, exames e avaliações de laboratório como função tireoidiana e níveis de vitamina B12 neurológicos e neuropsicológicas, incluindo, se necessário, de acordo com o ministro, exames de imagem como ressonância magnética e PET, além do que entender é necessário para verificar o estado de saúde de Augusto Heleno, em especial sua memória e outras funções cognitivas, bem como eventual grau de limitação funcional decorrente das patologias identificadas, os cuidados necessários para a manutenção da sua integridade física e cognitiva e a necessidade ou não de supervisão contínua. Por que ele diz isso? Porque isso vai ter um peso muito grande na definição ou não da prisão domiciliar, que é o principal objetivo da defesa do general Augusto Heleno. Matheus Milanês apresentou esse pedido na semana passada, na quarta-feira, dizendo que, por conta do diagnóstico realizado em janeiro de 2025 de Alzheimer e da idade avançada, 78 anos, o general não pode ficar na cela em que ele está no Comando Militar do Planalto desde terça-feira, que ele precisa ser levado de maneira urgente para regime domiciliar por uma questão humanitária.
Então, justamente por conta disso, a defesa pediu que fosse concedida a prisão domiciliar. A Procuradoria-Geral da República foi favorável. O ministro Alexandre de Moraes, no primeiro momento, não se convenceu. Pediu novas informações. A defesa apresentou as informações e, diante dessa contradição entre o que foi informado pela perícia e o que é informado pela defesa, é preciso haver uma perícia independente, feita pelos médicos da Polícia Federal. Então, traduzindo tudo o que está acontecendo aqui, com esses termos médicos e jurídicos, Débora, Yuri, quem nos acompanha, é o que vai acontecer a partir de agora. A Polícia Federal, os médicos peritos da PF, vão realizar uma nova perícia no general Augusto Heleno e essa perícia, uma vez concluída no prazo de 15 dias, vai municiar, vai alimentar a decisão e fundamentar a decisão que será tomada pelo ministro Alexandre de Moraes. Por isso que eu faço esse destaque. Em que ele deixa claro os cuidados necessários para a manutenção da integridade física dele e cognitiva e a necessidade ou não de supervisão contínua, porque isso vai ter um peso muito grande na definição sobre se o general pode ou não voltar para sair do Comando Militar do Planalto e cumprir a pena que ele foi condenado de 21 anos na casa dele, eventualmente com uma supervisão médica. Agora, até você citou o prazo, vê se eu entendi bem, de 15 dias que a perícia é independente, teria um prazo de até 15 dias para apresentar, então, um novo laudo, né? Um laudo independente médico sobre a situação física e mental de Augusto Heleno. Considerando que tem até 15 dias para isso, qual é a probabilidade de Augusto Heleno ser mantido preso lá no Comando Militar do Planalto e não ir para casa até que essa nova perícia seja concluída e apresentada à Justiça? Olha, pela decisão do ministro, ele continua como ele está. Não tem nenhum indicativo do contrário, pelo menos nesse despacho do ministro Alexandre de Moraes de agora, e que foi antecipado, trazido em primeira mão pelo Gustavo Uribe. Então, enquanto aguarda a elaboração e conclusão desse laudo médico pericial pela Polícia Federal, que vai acontecer em até 15 dias, o general Augusto Heleno continua no Comando Militar do Planalto, onde ele está desde terça-feira da semana passada. Concluído esse laudo pericial pelos peritos médicos da Polícia Federal, depois de 15 dias, é que o ministro vai analisar e tomar uma decisão sobre se lá, pelas nossas contas aqui, 16, 17, talvez de dezembro, essa análise será feita sobre o laudo, que vai ser apresentado ao ministro Alexandre de Moraes, e aí ele vai tomar essa decisão. Vai, muito provavelmente, ter de ouvir provavelmente a Procuradoria-Geral da República, porque são novas informações que virão a partir desse laudo pericial médico da Polícia Federal. Então, daqui 15 dias esse laudo será entregue e aí o ministro vai analisar e tomar uma decisão. Até lá, ao que tudo indica, não parece haver nada diferente nesse ponto, Débora, o ex-ministro do GSI, o general Augusto Heleno, vai seguir no Comando Militar do Planalto.